Você estará assistindo a partir desse momento a segunda parte do vídeo Ciência e o combate ao Covid-19, que tem como tema a Inquisição e cientistas. E abordamos a vida e a obra de 4 grandes pessoas: Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Johannes Kepler e Galileu Galilei. Não estaremos aqui falando da motivação do vídeo, do autor, etc., porque isso aí já foi fornecido quando tratamos da primeira parte. Vamos agora à segunda parte. Na segunda parte, nós vamos falar da Inquisição e cientistas, e esses serão os cientistas que a gente irá abordar. Ou seja, nós iremos falar de pessoas que estavam aqui na Terra, nesse planeta, há 400 anos atrás. Várias dessas pessoas serão faladas daqui a 5.000 anos, 10.000 anos, e para toda a eternidade, porque foram pessoas que conseguiram coisas maravilhosas. Primeira coisa, nós vamos falar, não é muito prazeroso, mas aconteceu, a Inquisição. Primeiramente, iremos falar da Inquisição Católica, entre os séculos XII ao XVII. A Inquisição foi um grupo de instituições dentro da Igreja Católica para combater a heresia. Embora houvessem outros atos anteriores a 1231, eu vou colocar 1231, que foi instituída a Inquisição Papal para a prisão e julgamento de hereges, prevendo a pena de morte. E aí, em 1542, é criado uma congregação específica, para a Inquisição, que é a chamada Congregação do Santo Ofício da Inquisição. 2 julgamentos famosos ligados a essa congregação foram os de Giordano Bruno, em 1600, e do Galileu Galilei, em 1633. São fatos nefastos que a gente irá comentar depois. Bom, a violência, a ameaça e a tortura foram usados para extrair confissões, e a pena de morte, como na fogueira, foi comum. O delator do herege muitas vezes recebia garantia, garantia sua fé e status. Em países de maioria católica, houve perseguições contra judeus, muçulmanos, protestantes e outros, por essas questões de fé e contra os supostos praticantes de bruxaria. A censura prévia foi um negócio nefasto que aconteceu. Existia o Index, que era o chamado, vou ser um nome em latim, era a lista de livros proibidos, cuja circulação tinha que ser controlada pela Inquisição. Os livros autorizados, para serem impressos, eles tinham que ter o imprimatur, que seja imprimido, para evitar conteúdo herege. A primeira versão desse Index da Igreja Católica foi feita em 1559. O combate à heresia também aconteceu dentro do protestantismo. Faltou eu frisar, que a heresia é qualquer coisa que é contrária ao dogma, que a igreja professa. Então ela tem um dogma e quem está indo contra esses dogmas é um herege, está fazendo uma heresia. Então, esses tribunais e outros de combate à heresia foram também usados por igrejas e cidades com maioria protestante. Eram tribunais ligados ao poder local, no caso das igrejas protestantes, geralmente com fins específicos, e não funcionava como uma instituição permanente. Um exemplo foi o julgamento do Miguel Servet, que foi condenado à morte na fogueira em 1533 e morreu na fogueira pelo Conselho de Genebra, na Suíça. Na Igreja Protestante tem 2 grandes líderes, o Martinho Lutero e o João Calvino. No caso específico, como estava lá em Genebra, o João Calvino estava e ele apoiou essa condenação do Miguel Servet.
falou só que não deveria ser na fogueira. Cabe ressaltar também que em cidades e regiões de maioria protestante houve perseguições contra católicos e outros por questões de fé, e contra supostos praticantes de bruxaria. Um exemplo, né, é o caso da mãe de Kepler, que foi julgada lá em Leonberg e na região de maioria protestante na Alemanha. Bom, agora é uma parte boa aqui do vídeo. Tem algumas coisas que não foram tão boas, mas é uma parte interessante do vídeo. Então vamos falar sobre os cientistas. Começamos com Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, ele era um polonês, né? Nasceu em Toruń e era um cônego, não era padre, da Catedral Católica de Frauenburg. É um nome em alemão da cidade e o nome em polonês Frombork, né, na Polônia. Foi matemático e astrônomo e cosmologista, os principais. Também atuou como médico, ele estudou muito, né, principalmente aos pobres, e era doutor em Direito Canônico. Nicolau Copérnico nasceu em 1473 e faleceu em 1543. Essa data de 1543 é uma data importante para a astronomia e para a história da humanidade, como a gente vai ver depois pelo que aconteceu aqui nessa data. Bom, o que a gente poderia falar em uma frase sobre o Nicolau Copérnico? Eu diria que é um astrônomo muito inteligente, perfeccionista e cauteloso, muito cauteloso. Bom, ele teve oportunidade de estudar em grandes universidades e ter uma boa formação. Mas eu vou aqui já para quando ele está com 40 anos. Em 1513, quando ele estava na Polônia, né, na mesma cidade onde ele faleceu, na mesma casa onde ele faleceu, ele construiu uma torre de observação para observar os astros, né? E ele trabalhou no manuscrito em 1514, aprimorou esse manuscrito, trabalhou muito. E aí, em 1530, olha quanto tempo, ele finalizou um livro sobre os movimentos da Terra e as órbitas dos planetas. E aí, vocês me permitem, né, eu repetir alguma coisa que vocês já aprenderam no primeiro grau e no segundo grau. Eu vou repetir aqui. Segundo Nicolau Copérnico, a Terra não é o centro do mundo, nem está imóvel, como o pessoal falava, como está em algumas passagens da Bíblia, se a gente toma essas passagens literalmente. A Terra é um planeta que tem dois movimentos. Um movimento de rotação em torno dos polos, com período de 24 horas, tá certo? E um movimento de translação em torno do Sol, com um período de 365 dias e 6 horas. E Copérnico coloca muito claramente, é o eixo de rotação inclinado em 23,5 graus em relação ao plano da órbita da Terra, né? Que explica as mudanças das estações do ano. Então, isso aqui foi um negócio extremamente simples, né? Que explicava aí as estações do ano. E aí, se a Terra não é o centro do mundo, quem é? Bom, Copérnico coloca, é o Sol que é o centro do mundo. E todos os planetas, inclusive a Terra, giram em torno do Sol. Apenas a Lua gira em torno da Terra. A Lua é um satélite da Terra. Então, os antigos estavam certos em relação a esse ponto. Bom, e ele não publicava isso aí, mas circulava muita coisa. Ele conversava com muita gente inteligente. Em 1533, tinha um papa que gostava muito de ciência, que era o Papa Clemente VII, o convidou para ele no Vaticano. Ele vai no Vaticano, ele explica ao Papa. Depois esse Papa faleceu em 1534. Aí teve um cardeal que em 1536 o encorajou a publicar suas teorias, mas ele não publicava. Mas teve um aluno dele
que após 1539, é um aluno alemão, Georg Joachim Hethkus, o convenceu a publicar o livro. E aí ele falou, tudo bem, você quer publicar? Então, tudo bem, vai em frente. Aí esse Hethkus, ele trabalhou na publicação, né? Em Nuremberg, na Alemanha, ele conseguiu, em maio de 1543, que o livro fosse publicado numa gráfica de Nuremberg, da Alemanha. O título do livro está aqui em latim, em português seria Das Revoluções das Esferas Celestes, né? E aí tudo, né, todas as biografias, todo mundo fala, né, isso aí historicamente se fala, que ele recebeu esse livro quando ele estava no seu leito de morte, e ele faleceu no dia 24 de maio de 1543. Então é a data do seu falecimento, é a data em que o livro saiu. Bom, a teoria heliocêntrica de Copérnico foi divulgada para o mundo, e a publicação do livro foi é um marco na história da astronomia e da cosmologia. Por quê? Porque tirou a Terra do centro do universo, botou lá no Sol. Na verdade, ele botou o centro ao lado, não exatamente no Sol, porque os planetas, a órbita dos planetas é tal que quando eles estão mais próximos do Sol, eles andam um pouco mais rápido. Então mas isso aí é um detalhe. Aqui é a capa do livro, na primeira edição, quando ele foi publicado em Nuremberg, na Alemanha, em 1543. Agora, o livro foi tão bom, foi tão importante, que ele teve demanda para uma segunda edição. E a segunda edição foi impressa na Suíça, em Basileia, na Suíça, logo depois, em 1566. Nem todo livro aí tem uma segunda edição. O de Copérnico teve posteriormente, até hoje nós temos o livro de Copérnico disponibilizado em novas edições, em novos idiomas. Ele foi escrito em latim, que era a língua oficial da ciência. Aqui no livro, esse aqui escrito em latim, está o desenho no livro, como é o sistema de Copérnico. Aqui eu vou botar num foco maior. Então você tem o Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra, com a Lua girando em torno da Terra, Marte, Júpiter, Saturno e as estrelas fixas. Ele falava das esferas das estrelas fixas, né? Cada planeta gerava sua esfera. Muito bem, aqui é simplesmente uma ampliação. Aqui é no livro, ele mostrando o movimento de translação, o Sol estaria aqui no centro. E aqui no livro, aqui sempre com eixo fixo, né? E no livro mostrando aqui a posição do planeta com eixo em duas posições. Aqui a parte norte, parte sul. Fica difícil de ver, então vamos ampliar isso aí, né? O movimento de translação. Aqui boreal e astral, né? Com eixo de rotação. E vamos ver isso aí numa linguagem mais moderna. Eu vou colocar essa aqui. Então, numa linguagem mais moderna, movimento de translação. E aqui é, né, o Sol. Isso aqui é do Instituto Federal de Santa Catarina, que eu peguei de um vídeo deles, de Araranguá. Aqui o Sol batendo mais no hemisfério norte, no dia 22 de junho, que é o solstício de verão no hemisfério norte. E aqui em 22 de dezembro, aproximadamente, o Sol batendo mais no hemisfério sul, é o solstício de verão no hemisfério sul. Aqui é o eixo de 23,5 graus, né, que a Terra faz com o plano da órbita, que o Copérnico já falava isso na obra dele, né? Aqui é uma figura similar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a grande universidade do Brasil, tá certo? O Sol aqui, o solstício de verão no hemisfério norte, o Sol batendo aqui, gerando esse solstício de verão no hemisfério sul. E só para colocar aqui, é só para vocês verem aqui que tem geometria plana e geometria espacial em cima aqui da esfera. Então tinha muita matemática. Tinha tabelas, aqui a tabela com os planetas que vão além da Terra, Marte,
Júpiter e Saturno. Aqui é o ângulo que vai até 180 graus. E aqui nessa outra tabela, nós temos os planetas internos, então Mercúrio e Vênus. Aqui é o ângulo que vai até 180 graus, na continuação da tabela. Aqui é didático colocar duas figuras que estão no livro de Copérnico, onde ele coloca o sistema anterior de Ptolomeu, desenvolvido em torno do ano 150 depois de Cristo, com o sistema que ele desenvolveu em 1543. No sistema anterior de Ptolomeu, a Terra, como já falamos, era colocada imóvel. E para você ter a trajetória dos planetas aqui tracejado, você teria que compor círculos e epiciclos, com o epiciclo se movendo em torno do ciclo. Complicado, né? É muito mais simples colocar o Sol no centro, Sol imóvel no centro, e a trajetória dos planetas aproximadamente, todos eles aproximadamente círculos. As ideias de Copérnico, falando que a Terra se movia e que não era o centro do universo, vão de encontro a certas passagens da Bíblia, né? Passagens literais da Bíblia. Mas nada aconteceu, obviamente, com Copérnico, já que o livro só saiu quando ele estava já morrendo. Então não poderia acontecer nada com ele. Mas o livro, 73 anos depois, ele foi proibido. Então, em 1616, o livro de Copérnico foi colocado no índex de livros proibidos da Igreja Católica. Não só o livro, mas todas as obras que defendiam o sistema heliocêntrico foram também proibidas em 1616. A palavra heliocêntrico é porque, em grego, o Sol é chamado de hélio. Então, heliocêntrico é centrado no Sol. Mas isso aqui, então, no âmbito da Igreja Católica. E dentro do protestantismo? Bom, a maioria dos teólogos protestantes, inclusive o próprio Lutero, em 1546, também julgava as ideias de Copérnico contra a Bíblia e contra o bom senso. Convém agora comentar que tanto os católicos quanto os protestantes estavam muito errados ao irem contra a ciência contida no livro revolucionário. Bom, é interessante a gente falar sobre a geografia da vida de Copérnico, né? Onde Copérnico esteve, por onde ele andou. Então, tem um mapinha aqui, tem o nome das cidades aqui, por exemplo, aqui está o nome em polonês, Frauenberg, se a gente coloca em alemão e assim por diante, né? Então, Copérnico ele esteve restrito principalmente à Polônia e à Itália. Ele nasceu nessa cidade polonesa de Toruń, ele foi estudar em Cracóvia, depois ele foi para Bolonha, foi para Roma, depois Ferrara e Pádua. Ele teve uma formação muito grande, estudou em vários locais, formação em medicina, em direito canônico, depois que ele voltou para Frauenberg. E ficou aqui até publicar o seu livro. Mas nesse ínterim, só para você ver, né, o Papa chamou ele em 1533, ele voltou aqui a Roma. Se eu for computar essas idas aqui e vindas só uma vez, dá aí os 4.265 quilômetros. Hoje em dia seria 44 horas de carro, mas é lógico que na época os percursos eram muito mais demorados, não eram autoestradas e tudo mais. Agora nós vamos falar sobre o grande Giordano Bruno. De 1548 a 1600. O Giordano Bruno, ele nasceu em Nola, perto de Nápoles, era um frade dominicano, até 28 anos, abandonou e foi um grande filósofo, matemático, cosmologista, né? Ele não gosta de ser chamado de teólogo, ele estudou teologia, mas ele era um cosmologista e um filósofo.
principalmente. E era também, né, um mnemônico. Giordano Bruno, o que eu poderia dizer? Era uma pessoa ousado, muito pensador ousado, muito inteligente e muito à frente do seu tempo. Ele não tinha medo de dizer a verdade, ele era ousado. Bom, ele foi ordenado padre em 572, foi acusado de heresia, né, porque ele discutiu certas coisas que o pessoal achava que não deveria ser discutida, ideias de Ário, abandonou o hábito, depois ele vai para Roma, aí tem alguns problemas lá, fica pouco tempo em Roma, depois ele vai para o norte da Itália, Gênova, Veneza, Turim e Pádua, depois ele resolve sair da Itália, esteve na Suíça, França, Inglaterra e Alemanha, interagindo com intelectuais, religiosos, muitos deles protestantes, nobres e monarcas. Ele deixou extensa e importante obra filosófica, cosmológica e literária. Agora, em relação à cosmologia, o Giordano Bruno rejeitou a astronomia geocêntrica, né? Que a Terra seria o centro do universo. E ele aceitou a teoria de Copérnico, mas foi além da teoria heliocêntrica defendida pelo Copérnico, né? Centrada no Sol. Ele defendeu teorias de um universo infinito e falou da multiplicidade do mundo. As estrelas que a gente vê no céu, ele falou que poderiam ser sóis distantes, com planetas girando em torno e com vida. Hoje em dia a gente tem, já há vários anos, aí uma sonda espacial, o nome dela é sonda Kepler, que já verificou, descobriu diversos planetas, mais de uma centena de planetas orbitando estrelas. Já descobriu isso aí. Então você vê que Giordano Bruno estava à frente do seu tempo. Em relação à Bíblia, ele sustentou que ela deveria ser seguida pelo ensino moral, mas não por suas implicações astronômicas. Você vai ver que uma fala do Papa João Paulo II sobre o Galileu, ele fala exatamente isso. E Giordano Bruno cometeu um erro em relação à vida dele de retornar à Itália em 1592. Aí ele foi preso, ele foi para Veneza, foi preso pela Inquisição lá de Veneza, e a Inquisição lá de Roma, que era muito mais atroz, né, solicitou que ele fosse. Ele foi preso e teve uma morte trágica na fogueira em 1600. Mas manteve suas ideias, ele não abjurou, ele foi colocado para desdizer suas ideias, para abjurar, mas ele não fez isso não. Um cara de muita coragem, e ele teve uma morte trágica em 1600. E tem um filme, aí eu vou sugerir, vai ser bem rápido, que vocês vejam o filme, um filme italiano chamado, o título do filme é Giordano Bruno, dirigido por Giuliano Montalvo, é o título do livro. Isso aqui é do trailer dele, eu peguei algumas figuras, vai ser bem rápido. Né? A direção do Giuliano Montalvo. A fotografia excelente do Vittorio Storaro. A música maravilhosa do Ennio Morricone, que é um autor que recebeu o Oscar, né? Pelo seu trabalho dentro do cinema, vários faroestes antológicos. E o ator que faz o trabalho muito de Jean Maria Volonté. Aqui é uma cena dele sendo na prisão. Aqui então é ele lutando contra o sistema. Ele manteve as suas convicções. E ele foi condenado e foi morto numa fogueira em Roma. Depois eu vou falar onde que foi, qual praça que foi isso. Aqui então, ele queimando. Isso aqui é o final do filme, direção de Giuliano Montalto. E aí eu disse, foi no dia 17 de fevereiro de 1600
que ele teve a morte na fogueira. É um dia deplorável e vergonhoso da humanidade. Ele foi contra a liberdade de pensamento, de consciência e religião. Foi contra a liberdade de opinião e expressão. Isso aí estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovado pelas Nações Unidas em 1948. E vão contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo não teria feito isso. E vai contra o progresso da ciência. (289 anos depois, no lugar onde ele foi queimado, foi inaugurada uma estátua de Giordano Bruno, no mesmo lugar. É o Campo de Fiore, é o Campo das Flores, em Roma. Então foi inaugurada. Essa é uma foto de 1889. Se você for hoje em dia em Roma, você pode visitar. Essa aqui, muitas fotos, às vezes tem muita feira, muita bagunça, às vezes por aqui. É uma foto que foi tirada em 2017, né, que eu achei interessante colocar aqui. Geografia da parte inicial e da parte final da vida de Giordano Bruno. Vamos ver. Ele nasceu aqui em Nola, no sul da Itália, próximo a Nápoles. Né? Ele estuda, né, para se formar lá padre em Nápoles. E depois, em 1576, ele vai para Roma, porque ele teve problemas aqui, começou a ser acusado aqui, algumas coisas que ele estava fazendo aqui. Em Roma ele fica pouco tempo e vai para o norte da Itália, vai para Gênova, para Noli, para Turim, depois vai para Veneza, Pádua, depois ele vai em direção a Bérgamo, e depois sai da Itália, sai do país, vai para a cidade de Chambéry, que é uma cidade francesa, próxima à Suíça. Depois vai para Lyon, não fica muito tempo, e acaba chegando em Genebra, na Suíça, né, onde tinha um grande núcleo do pessoal protestante, calvinistas. Aqui então é a parte final da vida dele. Ele fica algum tempo lá em Genebra, pois, né, tem alguns probleminhas lá. Ele vai para Toulouse e depois ele vai para Grande Paris. Em Paris foi, né, interagiu muito com monarcas, teve uma interação com muitos intelectuais, produziu muita coisa. Foi um período que ele teve bastante vivência. E aí ele não foi excomungado nem nada daqui. Ele simplesmente conseguiu alguns contatos e vai para Londres, interage com intelectuais, com a nobreza, vai a Oxford, tem alguns problemas lá e produz muitas obras aí. Então a gente tem muitas obras aí. Aí ele vai, depois volta para Paris. Aí fica aqui em Paris, depois acontece alguns problemas aqui, ligado, é uma época que a questão religiosa é uma questão muito forte. Então ele tem alguns problemas, aí ele resolve sair daqui, vai para a Alemanha, em Wittenberg, e fica lá um certo tempo. Então foi uma época muito problemática para ele. Aí ele tem alguns probleminhas, acaba indo aqui para Praga. A Praga na época não era uma da República Tcheca, pertencia aí a um reinado ligado à Alemanha, tá certo? E não fica também muito tempo aqui, vai para Helmstedt, e daqui ele resolve imprimir algumas coisas, e Frankfurt já era uma grande cidade, tá certo? Então tinha a Feira do Livro em Frankfurt, famosa, e quando ele está aqui em Frankfurt, um italiano nobre de Veneza o convida a voltar para a Itália em 1492. Então ele faz esse movimento de voltar aqui, volta para Veneza. E em Veneza
ele é acusado de heresia pelo mesmo cara que o convidou para vir para cá. E aí tem um julgamento dele que se prolonga, e aí o pessoal de Roma o chama para fazer o julgamento aqui em Roma, na Inquisição. Ele vem aqui, ele falece em 1600. Agora um outro cientista, Johannes Kepler. Ele nasceu em 1571 e faleceu em 1630. Então, ele estava com 29 anos, né, 28, 29 anos, quando o Giordano Bruno foi morto, foi queimado. E ele vai falar sobre Giordano Bruno. Johannes Kepler era alemão, ele nasceu numa cidade pequena, próximo a Stuttgart, era um matemático, um astrônomo e um cosmologista. Tem que tomar, às vezes, cuidado com a foto. Recentemente descobriram na revista Physics Today desse ano, aí, de poucos meses atrás, eu vi lá que tem uma foto que às vezes aparece que não é do Kepler. É uma foto falsa. Essa daqui é correta, é um desenho baseado no retrato correto. Antes de começar a falar, eu gostaria de fazer uma sugestão de leitura, né? Que vocês pudessem comprar o excelente livro sobre a vida de Kepler, chamado A Harmonia do Mundo, do Marcelo Gleiser. Esse pessoa, Marcelo Gleiser, um autor, é um brasileiro que está nos Estados Unidos há muito tempo, excelente, fala muito bem, e esse livro é maravilhoso. Então é um excelente livro para vocês lerem e para presentear a amigos, pessoas que vocês gostam. Ele foi lançado em 2006 da Companhia das Letras. Bom, o que eu poderia dizer sobre o Johannes Kepler? É um cientista idealista, muito inteligente, era obstinado, né? Quando ele pegava um problema, ele trabalhava até resolver, e religioso. Eu vou fazer um resumo centrado aí no que a gente está querendo, né? E em 1600, né, ele foi obrigado a deixar a Áustria por perseguições religiosas aos protestantes. Ele era luterano. Eles queriam convertê-lo ao catolicismo. Aí então ele foi para Praga. E em Praga ele juntou-se ao grande astrônomo. Isso aí acabou sendo um negócio para ciência e maravilhoso. Tycho Brahe, que era um astrônomo que tinha dados astronômicos muito precisos, os mais precisos do mundo. E aí Kepler começou a estudar a órbita de Marte, que ele pensava resolver logo, né, que só foi resolver em 1605. Mas já em 1602 ele descobriu o que a gente conhece hoje, que os estudantes estudam, né, vê aí, que é a segunda lei de Kepler. Então, no segundo grau, quando você vai estudar os sistemas planetários, você encontra a chamada lei das áreas, eu não vou detalhar aqui. Mas a primeira lei de Kepler, que é a mais conhecida, foi descoberta em 1605. Ele descobriu que a órbita do planeta Marte era elíptica, era uma elipse, não era um círculo, como o Copérnico pensava e várias pessoas pensavam, né? Era uma elipse com o Sol em um dos focos. Essa é a chamada primeira lei de Kepler, foi descoberta em 1605. E só em 1618, quando ele já não estava mais em Praga, ele estava em Linz, na Áustria, ele descobriu o que a gente conhece como a terceira lei de Kepler, né? Que é o quadrado do período de um planeta dividido pela distância ao Sol. A terceira potência é uma constante, vale para todos os planetas. Então aqui são as grandes descobertas do Kepler, que daqui a 5.000 anos, 100 mil anos, e para toda a eternidade, o ser humano que descobriu essas leis foi Johannes Kepler. Bom, e aí o que ele faz? Ele, em 1609, publica um livro, onde tem só a primeira e segunda lei. Em 619, apenas o livro que tem a primeira, segunda e terceira lei foi publicado, chamado Harmonias do Mundo. Aqui, nessa data, ele também publicou 7 volumes de um livro, que é um ótimo livro de textos,
né, que é sobre a astronomia de Copérnico, né? Em 1627 ele publica umas chamadas Tabelas Rudolfianas. Então são livros que ele publica, e ele publicou outros livros também sobre ótica, etc. Foi um cara que fez um trabalho maravilhoso, Johannes Kepler. Bom, e para completar esses slides aqui sobre a vida dele, eu tenho que comentar que ele sofreu muitas dificuldades devido a questões religiosas, tanto por parte de católicos como também de protestantes, né? A Guerra dos 30 Anos entre católicos e protestantes, que iniciou-se em 1618, o atingiu. Bom, só para vocês verem aí como que ele sofreu, né? Ele, embora sendo um luterano fervoroso, ele teve problemas lá com o pastor da igreja luterana em Linz, que o excluiu da comunhão, e tanto é que em 1619 ele foi excomungado da igreja luterana. Um absurdo aqui, né? Por algumas coisas muito bobas, aconteceu isso com ele. Por questões político-religiosas, né, que ele sofreu, ele mudou-se várias vezes. Ele foi primeiramente eu já falei, ele saiu da Áustria, de Graz, e foi para Praga. Depois ele foi de Praga para Linz, em 611, de Linz para Ulm e Regensburg em 626 e de Regensburg para Sagan em 1628. O nome dessa cidade está escrito em alemão, no mapa que a gente vai colocar está aportuguesado, Hatzburgo, e assim por diante, a mesma coisa com Sagan aqui. Bom, o Kepler faleceu em 15 de novembro de 630, em Regensburg, na Alemanha, após ficar doente quando cobrava pagamentos de salário. Você vê as dificuldades dele. Ele trabalhou muito, teve alguns postos, mas tinha dificuldade para receber o seu salário. É bom a gente colocar aqui algumas falas dele, falas deles que ilustram quem foi esse grande pessoa. Ele falando sobre sua convicção religiosa, quando em 1600 ele estava querendo convertê-lo ao catolicismo. Aí o arquiduque perguntou se ele tinha certeza que queria ficar luterano, né? Permanecer luterano. Aí ele respondeu: sim, Alteza, essa é a minha decisão e devo-a à minha família, aos meus mestres, ao duque de Württemberg, que custeou meus estudos desde a infância, e mais importante ainda, devo à minha consciência. Aqui ele falando sobre sua admiração a Copérnico. Kepler diz: amo a Copérnico não somente como uma inteligência superior, mas com um espírito livre. Então, Copérnico realmente ele seguiu seu espírito para dizer que a Terra não era imóvel, ela se movia, né? Ela girava em torno do Sol. Aqui Kepler falando sobre a censura que ele sofreu, um livro dele sofreu, e o perigo de vida, né? Em 1619, seu livro, né, Epítome, ele foi proibido pela Igreja Católica porque ele defendia Copérnico, né? Defendia o sistema que a Terra não era o centro do mundo. Então Kepler, ao se corresponder com um amigo seu, era um alemão que ficava muito na Itália. Ele disse o seguinte: olha, o livro dele foi proibido em 619. Aí ele falou o seguinte: devo deduzir que se eu fosse a Itália, poderiam apoderar-se da minha pessoa. Então ele faz essa pergunta aqui, né, que o Kepler fez. E finalmente ele falando aqui sobre a morte de Giordano Bruno. Porque vejam bem, o Giordano Bruno foi morto em 1600. Então, entre 1621 e 1626, ele foi obrigado a sair de Linz, na Áustria. E a Guerra dos 30 Anos estava bem ativa. E ele foi recomendado, como ele
tinha que sair de um lugar, tinha que ter um emprego, ele foi recomendado por uma pessoa à República de Veneza. Então era um italiano que o recomendou à República de Veneza, que comandava a Universidade de Pádua. Então ele foi chamado para ser professor da Universidade de Pádua. Ele foi para a Itália. Então o Kepler respondeu à pessoa que estava recomendando o emprego para ele. Falou: olha, eu sou alemão de nascimento, de sentimento, e como tal, estou acostumado a dizer imprudentemente, por toda a parte, a verdade. E não devo expor-me a ser lançado em uma fogueira como Giordano Bruno. A geografia da vida de Kepler. Kepler nasceu aqui nessa cidade próximo a Stuttgart, veio do estado, foi criado em Leonberg, estudou em Tübingen, e quando ele estava próximo a se formar, ele foi chamado para ser professor em Graz, na Áustria, numa escola protestante. E aí eclodiu problemas religiosos lá, que eles queriam obrigá-lo a se converter, ele teve que sair. Aí ele conseguiu ir para Praga, onde ele começou a trabalhar com Tycho Brahe. E foi uma época que ele ficou de 1600 a 1611, conseguiu descobrir as duas primeiras leis. Aí ele teve, em 1611, ele teve que sair, ele foi para Linz. E ficou em Linz muito tempo, descobriu a terceira lei. E no final da vida dele, quando ele estava em Linz, muitos problemas, ele teve que se mudar para Ratisburg, que é em alemão, em português é Ratisbona, e ficou também um pouco em Ulm para publicar um livro, alguma parte dos livros dele. Depois ele teve que sair daqui com a família e ir lá para essa cidade aqui, que hoje em dia é Polônia. Na época ainda era a Alemanha. E depois, no 1630, no final da vida dele, ele estava morando aqui, ele voltou aqui em Ratisbona para cobrar uma dívida de salários que ele devia, e aqui ele ficou doente e morreu aqui. Então, uma dificuldade muito grande da vida desse grande pessoa chamado Johannes Kepler. Agora nós chegamos ao nosso quarto grande cientista, Galileu Galilei, né, que nasceu em 1564 e faleceu em 1642. Galileu é italiano, nasceu em Pisa, né, numa região da Toscana. Astrônomo, físico, é considerado o primeiro cientista moderno, engenheiro e escritor. Aqui nós estamos simplificando para os objetivos a história da vida de Galileu, de 1592 a 1610 foram profícuos anos da vida dele, né? Ele foi professor de matemática da Universidade de Pádua, próximo a Veneza. Ele fez trabalhos em engenharia, física, ciência, né? E astronomia. E nós vamos focar aqui para os objetivos nossos, né? O trabalho que ele fez na área de astronomia. A luneta tinha sido inventada em 1608, um holandês, e ele descobriu o segredo de como fazer uma luneta e aprimorou a luneta com um bom polimento de lentes que ele aprendeu a fazer. Em vez de ter em amplificações de 3 vezes, ele conseguiu amplificações de 8 vezes, 20 vezes, até 30 vezes. E ele produziu o que a gente conhece como os primeiros telescópios do mundo. Observou os céus e fez descobertas espetaculares, né? Ele viu muito mais estrelas do que as visíveis a olho nu, viu detalhes da superfície da Lua, crateras, montanhas, sombras, etc. E principalmente ele viu 4 satélites girando em torno de Júpiter.
Ou seja, na época era considerado que a Terra era o centro do universo, embora tinha Copérnico falando o oposto, muita gente considerava. E ele viu, experimentalmente, ele observou 4 satélites girando em torno de Júpiter, e não em torno da Terra, né? Isso aí foi um negócio maravilhoso. Ele observou a forma oblonga de Saturno, mas não tinha precisão para saber que eram os anéis, a luneta dele, só algum tempo depois que foi descoberto. E aí o que ele fez? Você vê que foi em janeiro que ele terminou as observações, e em março ele já publicou, né? Que era importante publicar logo, porque outras pessoas poderiam fazer antes. Depois tiveram outras publicações com lunetas que não eram a dele, mas que foram posterior a março de 1610, uma delas em 1614. Bom, o livro que ele publicou foi chamado Siderus Nuncius, em latim, que é Mensageiro das Estrelas. Ele foi uma revolução mundial da astronomia, na astronomia, né? E aí ele foi chamado para sair lá da Universidade de Pádua, para a Toscana, lá para Florença. Ele foi nomeado matemático e filósofo do Grão-Duque da Toscana. E ele voltou triunfante a Florença. Bom, aqui é então o grande livro Siderus Nuncius de Galileu, né? Mostrando aqui, desenho dele mesmo, as faces da Lua, com as sombras, etc. Então, isso aqui foi uma coisa maravilhosa. Nessa página, a gente tem Galileu observando o céu e a constelação das Pleiades. Então, ele vê o esplendor da constelação, com uma nitidez enorme. Muitas das estrelas observadas por Galileu não são vistas a olho nu. Então, foram coisas novas para o pessoal. E aqui é o mais revolucionário do livro, que é Júpiter com seus satélites. De início ele pensou que eram 3 estrelas, mas depois ele percebeu que elas se modificavam, aqui já são 4, e então é claramente o planeta Júpiter com os satélites girando em torno dele, que são conhecidas, né, as luas de Júpiter, ou satélites, mais correto é falar satélites de Júpiter. Então foi Galileu que observou isso aí em vários dias, em janeiro de 1610, e está nesse livro aqui. Aqui só estão 2 porque elas ficam eclipsadas. Aqui nós temos simplesmente uma foto de um observatório recente com Júpiter e seus 4 satélites, suas 4 luas que Galileu observou aí há 400 anos atrás. Uma maravilha o que o Galileu fez aí. Aqui são simplesmente imagens novas de Júpiter, para mostrar o tamanho de Júpiter em relação aos seus satélites, né? Aqui é o nome aqui dos satélites. E aqui as órbitas dos satélites. Esses são chamados satélites galileanos ou luas galileanas, né? Então, um avanço enorme Galileu ter observado tais satélites. Bom, depois disso aí, ele tem uma intensa atividade científica, né? Na área de astronomia. Ele observa fases de Vênus, manchas solares, cometas e discute marés, defendendo sempre o sistema heliocêntrico de Copérnico. Só que em 1616 ele é orientado a não mais defender o sistema de Copérnico. A Igreja Católica tinha proibido o livro de Copérnico e Galileu é orientado para isso. Mas em 1624, o novo Papa, que tinha sido eleito, entrou um ano antes, conversou com Galileu, ele conhecia Galileu, e permitiu que Galileu escrevesse um livro sobre o universo, mas para tratar a teoria de Copérnico apenas hipoteticamente. E aí Galileu faz todo um trabalho, trabalhou no livro, e em 1630 envia o livro para os censores, e o livro acabou sendo aprovado. Existem alguns problemas entre os censores de Roma e de Florença,
né, que, num certo sentido, até favoreceu que o livro fosse aprovado. Bom, em 22 de fevereiro de 632 ocorre a publicação do livro, foi publicado em Florença, o nome do livro é Diálogos sobre os dois maiores sistemas do mundo, Ptolomaico e Copernicano, né? Ele foi escrito em italiano, ou seja, muitas mais pessoas puderam ler o livro, e ele usa nesses diálogos 3 personagens, Salviati, Sagredo e Simplício. Né? O Salviati representa o próprio Galileu, o Sagredo é o mediador e Simplício é um cara mais simples, meio simplório. O livro foi um grande sucesso, mas o Papa não gostou. Ele ficou ofendido, pois uma fala do ingênuo Simplício foi algo que ele ajudou, que ele falou a Galileu. Ele conversou com Galileu, aí o Galileu usou isso aí. Bom, o que aconteceu? O livro foi proibido e recolhido entre março e julho de 632. E Galileu foi acusado de heresia. Depois ele foi intimado a comparecer a Roma no segundo semestre de 632. Ele, de início, ele falou, eu estou muito velho, etc. Mas o Papa falou, olha, você vai acorrentado. Então vamos ver o que aconteceu. Só para vocês verem, aqui é a capa do livro, tá certo? Que ele publicou, que gerou tanta confusão aí para ele. Galileu foi então para Roma e ele foi submetido a 4 interrogatórios. Ele chegou lá no dia 12 de fevereiro, o último interrogatório aconteceu no dia 21 de junho de 1633. A condenação dele foi no dia posterior ao último interrogatório, foi no dia 22 de junho de 633. E aí o que aconteceu na condenação? Ele foi obrigado a abjurar, amaldiçoar e detestar suas opiniões. Senão ele poderia ser condenado talvez até à morte, como o Giordano Bruno foi condenado. Bom, fala-se que ele pensou, disse ou escreveu no calabouço e por se move, ou seja, que eu estou falando que a Terra não se move em torno do Sol, mas na verdade ela se move mesmo. Bom, ele foi condenado à prisão perpétua, né? E o livro Diálogo dele foi banido e a publicação de qualquer um dos seus trabalhos foi proibida, inclusive trabalhos futuros que ele pudesse produzir. No dia posterior à condenação, a prisão perpétua foi comutada em... O pessoal fala prisão domiciliar, eu chamo prisão perpétua domiciliar. E aí, o dia 22 de junho de 1633, que foi o dia da condenação de Galileu, é um dia deplorável e vergonhoso da humanidade, né? Igual a Giordano Bruno, é contra as liberdades individuais expressas aqui, contra os ensinamentos de Jesus Cristo e contra o progresso da ciência. Na prisão perpétua domiciliar, né, ele foi de Roma para Siena, na Toscana, ficou aí 6 meses, depois foi para próximo de Florença, em Arcete, tinha uma casa lá. Bom, ele foi recebido pelos amigos dele, sempre foi uma pessoa muito prestigiada, era o maior intelectual, né, da Itália e possivelmente do mundo, né? Ele trabalhou em ciência, sobre física e resistência de materiais e recebeu uma acolhida carinhosa de muitas pessoas. Vincenzo Viviani foi uma das pessoas que o acolheram, né, era um discípulo dele, e depois foi um cara que escreveu uma biografia sobre a vida dele. E nesse período, né, de 1633 até 1638, ele trabalhou e finalizou o importantíssimo livro chamado Diálogos concernente a 2 novas ciências, onde ele compila as coisas que ele fez de física e de engenharia, e é considerado dos primeiros livros de ciência do mundo, né? Um livro importantíssimo. O Newton usou muita coisa desse livro para suas teorias. O livro foi publicado porque ele foi contrabandeado para a Holanda. O Luiz Eusebi, que é o cara que criou
a editora Elsevier, que a gente é uma das grandes editoras hoje, foi o cara que levou esse livro para a Holanda. Seria perigoso tentar publicar na Itália, porque a Inquisição, né, era muito forte na Itália. Bom, Galileu ficou cego em 638 e ele morreu em 6 de janeiro de 1642. A geografia da vida de Galileu Galilei, né, é uma geografia mais restrita do que os outros. Ele ficou na Itália, né? Então ele nasceu em Pisa, foi para Florença, né? Que a família dele é de Florença, mas ele nasceu em Pisa. Depois ele estudou em Florença, ele estudou em Pisa, na Universidade de Pisa, voltou, depois foi ser professor aqui, depois arrumou uma posição na Universidade de Pádua, até ele fazer aquelas observações astronômicas aqui. Você vê que Pádua é próximo a Veneza, e aí ele retornou a Florença. Então, só para vocês verem, Veneza, na República do Vêneto, e aqui ele voltou para Toscana, próximo a Florença. Siena faz parte da Toscana. E a Roma faz parte da região de Lácio. Então, Galileu foi julgado aqui, ele voltou para Florença, foi julgado aqui, voltou para Siena, prisão domiciliar, 6 meses depois passou o resto da vida aqui em Florença, faleceu aqui em Florença. Bom, como que foi o final da Inquisição? Né? E houve o reconhecimento dos erros? Houve o reconhecimento dos erros. Final da Inquisição. Em 1758, a proibição geral contra obras que defendiam o heliocentrismo foi removida do índice de livros proibidos, e a oposição oficial ao heliocentrismo da Igreja cessou em 1835. Você veja que o Newton saiu, a teoria dele saiu em 1687. E apenas aí a oposição oficial em 1835. Em meados do século XIX, os tribunais da Inquisição cessaram. Em 1908 ocorreu uma mudança de nome. O Papa Pio X alterou o nome de Congregação do Santo Ofício da Inquisição para a Sacra Congregação do Santo Ofício. Em 1965, o Papa Paulo VI alterou, né, o nome para Congregação para a Doutrina da Fé. E o índice de livros proibidos, Index, só foi abolido pela Igreja Católica em 1966. Agora os reconhecimentos de erros, né, por parte da Igreja Católica nos tempos modernos. Em 31 de outubro de 1992, o Papa João Paulo II reconheceu que a Igreja errou ao condenar Galileu por afirmar que a Terra gira em torno do Sol. O Papa João Paulo II falou que os teólogos que condenaram Galileu não reconheceram a distinção formal entre o que está na Bíblia, né, e a sua interpretação, que é mais ou menos o que o Giordano Bruno já tinha falado há muito tempo. Bom, em 12 de março de 2000 também, João Paulo II, né, no grande jubileu de 2000, em nome de toda a Igreja Católica, ele pediu desculpa e perdão por atos da Igreja, né, e por pessoas dela que ensejavam 7 categorias de pecado. E aí está incluída a Inquisição, está incluída, eu acho, o Giordano Bruno. Assim chegamos ao final da segunda parte. Ainda falta a terceira parte do vídeo, onde estão incluídas as conclusões e a bibliografia consultada. Por enquanto, muito obrigado pela atenção.